Entre as muitas interpretações para o peso simbólico e o significado prático da morte de Fidel Castro, poderíamos citar a saída de cena do último grande personagem do século XX, pelo menos no que diz respeito às disputas ideológicas, e o importante ponto de inflexão no esvaziamento do que nos acostumamos a chamar de a esquerda na América Latina. E isso no momento em que forças mais ao centro, à direita e à extrema-direita do espectro político ganham espaço e eleições na região e mundo afora. O sucesso de Donald Trump nos Estados Unidos, dos nacionalistas de direita na França, ou o fracasso do projeto de poder do Partido dos Trabalhadores no Brasil estão aí mesmo para confirmar essa tese. E fica a dúvida, há espaço hoje para um processo de reinvenção ou reconstrução da esquerda ou das esquerdas na América Latina e no mundo? O Sem Fronteiras dessa semana tenta responder essa pergunta. A morte de Fidel acontece em meio ao que é visto por muitos analistas como o fim de um ciclo de protagonismo da esquerda latino-americana, que começou ainda nos anos 90 do século passado. Um dos maiores exemplos dessa crise é a derrocada na Venezuela da experiência chavista bolivariana. O desaparecimento daquele que muitos viam como o comandante da revolução e outros tantos como apenas mais um ditador, também acontece pouco depois da derrota do peronismo populista de Cristina Kirchner na Argentina, uma derrota para o discurso pragmático e economicamente liberal do empresário Maurício Macri. Como jefe de governo, Fidel saiu de cena um ano depois da suavização com a eleição de Tabaré Vázquez da experiência esquerdista libertária do ex-guerrilheiro José Mujica no Uruguai. E não podemos deixar de lembrar que um dos sinais mais claros do passo à direita da América Latina aconteceu ou acontece no Brasil, onde o impeachment de Dilma Rousseff expulsou do poder o Partido dos Trabalhadores, colocando em seu lugar um governo claramente conservador, que mesmo com uma base parlamentar aparentemente sólida, tem questões de transparência a resolver e índices baixíssimos de aprovação popular. E foi para tentar entender um pouco melhor como se deu esse processo que o Sem Fronteiras conversou com o sociólogo José Maurício Domingues, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fundação Oswaldo Cruz. Maurício, houve um momento ali no início dos anos 2000 em que a esquerda de fato pareceu estar avançando na América Latina. Olha, na verdade, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que a América Latina estava vivendo um ciclo geral de democratização muito forte. Em vários países, incluindo o Brasil, o Chile, a Argentina, a Bolívia, a luta contra as ditaduras militares foi muito intensa. E isso permitiu que a esquerda, ou uma centro-esquerda reformista, tivesse força para, a partir dos anos 90 também lutando contra o neoliberalismo, emergirem como forças fundamentais que davam continuidade a esse processo de democratização. O que acontece é que houve muitos avanços, a gente não pode negar os avanços desse período, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da ampliação das políticas sociais, do ponto de vista, dependendo do país, de alguns processos de democratização institucional, de mobilização popular, mas o projeto acabou se mostrando limitado, eu acho que sobretudo porque ele não conseguiu romper fundamentalmente com a lógica do projeto neoliberal e a subordinação ao capital financeiro, seja nacional ou internacional. Você acha que nos nossos países vizinhos aqui, no Brasil também, houve dificuldade de adaptação a essa nova realidade econômica, com todos os desdobramentos que isso traz? É muito difícil você fazer uma ruptura mais profunda no mundo que a gente está vivendo, ainda mais a América Latina, que tem uma situação complicada, afora Cuba, nunca passou por revoluções nacionais. Então você está sempre numa posição subordinada dentro da divisão internacional do trabalho. Você romper com a dependência das commodities, que na verdade vem se aprofundando, é uma coisa muito difícil. Mas talvez o projeto de desenvolvimento também não tenha sido bem pensado. Há exceções, dessas que ajudam a comprovar as regras, como a Bolívia de Evo Morales, que vem demonstrando uma insuspeita vitalidade, inclusive na economia, com o estabelecimento de consensos importantes entre o governo e o setor produtivo.
o Equador, de Rafael Correa, e seu enfrentamento moderado com os Estados Unidos. Ou ainda o Chile de Michelle Bachelet, uma socialista de tintas bem mais suaves do que, por exemplo, as do presidente Salvador Allende, deposto por um golpe militar no início dos anos 70 do século XX. Mesmo com a derrocada da esquerda como um todo, ainda há alguns casos onde ela consegue, através de alianças específicas e de, digamos assim, consensos construídos, se manter. Você acha que a esquerda precisa disso? No caso do Chile, as alianças são tão fortes que dificilmente eles conseguem avançar em muitas reformas progressistas, democráticas, em termos de direitos. Por outro lado, se você não fizer aliança, não há como, sem as forças de centro na América Latina, de uma maneira geral, sem as classes médias, por exemplo, também, você avançar no projeto progressista. Esse equilíbrio aí é sempre muito delicado. Agora, a questão de você criar uma pauta, uma agenda nova, baseada em direitos, baseada numa perspectiva que não seja apenas o mercado de consumo, mas que seja uma ampliação dos direitos sociais e da participação popular, que não seja simplesmente também você garantir autonomia, mas que você invente um novo tipo de desenvolvimento. Isso eu acho que tem faltado bastante. Às vezes retoricamente aparece, mas não se sustenta na prática. E na sua visão, qual é o espaço da esquerda democrática no país, como o Brasil, com as características que nós temos, no curto prazo e também a médio prazo? Você vê espaço para ela? Eu acho que o espaço é muito grande. Essa é uma sociedade muito dinâmica e muito injusta e pouco democrática, que o Estado com uma relação cada vez pior com essa sociedade e um sistema político que não ouve ninguém, olha só para o próprio umbigo. Então a gente vê hoje surgindo não só novas forças na esquerda, que certamente estão modificando esse cenário de hegemonia do PT, mas a gente vê também na sociedade uma dinâmica muito grande, uma garotada querendo participar muito desde 2013, que foi um fenômeno contraditório, mas um fenômeno muito importante. E eu tenho certeza que essa luta contra as injustiças sociais, contra a desigualdade, pela democracia, pela autonomia nacional também, porque isso continua sendo importante, vão continuar na pauta de um país como o Brasil. É impossível que isso desapareça e a esquerda, mal ou bem, no médio prazo, acaba se reencontrando. E vai precisar muito de alianças com o centro. Eu espero que seja um novo centro democrático, que ele se constitua. Não sei se vai ser a rede que vai fazer esse papel, mas é possível que com isso com essa força ou alguma outra, alguém vai ter que responder essa demanda que a sociedade está pondo e que com isso, surgindo aí algum tipo de aliança mais avançada do que a gente teve na última década, a gente consiga retomar esse protagonismo que a esquerda necessita ter no Brasil, porque senão a gente continua com um país injusto, pouco democrático, desigual e pouco autônomo também. 2016 começou como um grande ano para a esquerda nos Estados Unidos. Pela primeira vez em décadas, um político declaradamente socialista concorreu à candidatura à presidência pelo Partido Democrata. O senador Bernie Sanders, defendendo o que ele chama de socialismo democrático, empolgou os jovens e ameaçou a liderança do partido, que preferia Hillary Clinton. Ela acabou levando a indicação. O último número da revista de esquerda The Nation traz na capa propostas para resistir a Trump. O Sem Fronteiras conversou com a editora-chefe da The Nation, Katrina vanden Heuvel, sobre os destinos da esquerda nos Estados Unidos. What is the legacy of the Bernie Sanders candidacy for the American left? It's an important legacy. I mean, Donald Trump won the Electoral College. He won the White House. He didn't win the country. Polls still show majorities of Americans support much of what Bernie Sanders spoke to in his campaign. And the energy that Bernie Sanders brought is ascendant inside the Democratic Party. Not a left party, but the progressive wing of the Democratic Party is stronger. Mas Bernie fundou um movimento, Our Revolution, Nossa Revolução, que pretende levar adiante sua plataforma progressista dentro e fora do partido. He's really saying we have a rigged economic system which has enriched the few and not benefited the many. And he's saying we need to take back our country from the oligarchs, and ensure that there's real democracy. The middle class is hollowed out. We have 47 million living in poverty. Are we a democracy or an oligarchy?
These are the fundamental questions, and that's what our revolution spoke to, trying to take back our country from the money which has polluted. What are the ideas, like the platform? Mm-hmm. What is driving the American left now? So you could see in Philadelphia at the Democratic Convention, Bernie Sanders stayed in till the very end, even though many were calling on him to drop out. But he stayed in because he wanted to ensure that the Democratic Party platform, which is an important document, was the most progressive party platform in modern history. Debt-free higher education, $15 minimum wage, taking on Wall Street, reining in Wall Street, climate, dealing with the climate crisis, racial justice, immigration rights. These were the issues that came to the surface and that Hillary Clinton, to a large extent, campaigned on, but didn't campaign on vigorously enough, boldly enough, so that her message wasn't heard in many ways. Com a vitória de Donald Trump e o fim da dinastia Clinton, abriu-se espaço para que a ala de esquerda dos democratas lidere a oposição ao novo governo. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. I do think the Clinton dynasty is over. What comes next? But there is a fight. There's a corporate wing of the Democratic Party that hasn't gone away, that will remain, and there's a more grassroots, populist wing of the Democratic Party. Some of this battle will be seen as the Democratic Party elects a new chairperson. The Democratic National Committee in February will elect someone, but that fight is emblematic of where the party will go. I think it will be someone from the Sanders wing who will be in that position, but the fight will go on. Is there a future for the left outside of the Democratic Party? I think that the left needs to focus on the broken political system we have. We need to reform the way people vote. We need to give people more choice. We need to have proportional representation in many races, but until we have serious electoral reform, it is very tough to run a third party in this country at the national level with much success. In states, by the way, this is happening. In Maine, one of our correspondents covered an initiative which allows proportional representation in the state of Maine. So we build state by state, but until we have that, we are a poor country. We have only two big political parties. So the Democratic Party is... You know, the real left, of course, in my view and the nation's view, real change in this country has come from movements which drive political leaders to make change. No political leader on his or her own is going to make the kind of change. What we need to do is lay out more radical ideas, drive those ideas into the political system, and find allies, at the moment inside mostly the Democratic Party. But that's where the battle will go on. Sob a nova liderança de Jeremy Corbyn, o Partido Trabalhista Britânico é o que mais se aproxima na Europa de um movimento político com ideologia de esquerda e proximidade do poder. Labour representa a oposição oficial no parlamento, tem voz na Câmara dos Comuns, onde debate diretrizes do governo e apresenta alternativas. Bem verdade que suas propostas, como mais verbas públicas para programas sociais, renacionalização das ferrovias, apoio a sindicatos, esbarram na linha conservadora do governo Theresa May, que tem maioria no parlamento. Analistas observam que Corbyn está tão à esquerda no espectro político britânico e europeu que tem pouca probabilidade de conquistar maioria parlamentar para os trabalhistas nas próximas eleições gerais, em 2020. Tariq Ali é ativista político desde os anos 60, escritor e colaborador da publicação New Left Review. If I'm totally honest, I have to say I thought the Labour Party was a corpse. It was dead and gone under Tony Blair and Gordon Brown. And we saw that in Scotland, where they were totally defeated by the Scottish National Party. And then the corpse began to wriggle, and then the corpse began to stand up again, and suddenly it said, hey, I'm alive. How? Because here, the only party that existed, which was not the Conservatives in England now, not in Scotland, was Labour. And when Jeremy Corbyn became a candidate for the leadership, none of us, including he himself, thought he could win, but he was
speaking the truth. He's not a great orator, but he just said, this is what I will do. And let me tell you one thing. Jeremy, well, he's a friend of mine for 40 years. He was at one big meeting during the first election campaign to win the leadership. Thousands of people. And he said, and when we come back into government, Labour's program will include no fees for university students, free higher education. And lots of young people came up to him after that meeting and said, was there a time when there was free education in this country like you spoke about? And he said, yes. They said, we didn't know. And this gap, this big gap just in knowledge and history is what they've been using and encouraging and inculcating to make people think that there's no alternative. A Grécia tem um partido de esquerda no poder, Syriza, abreviatura de Coalizão de Esquerda Radical. Ou pelo menos era de esquerda, até chegar ao poder pelo voto popular em 2015. Sob o comando de Alexis Tsipras, Syriza, antes de assumir o governo, promovia como plataforma principal a rejeição aos planos de austeridade do Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e União Europeia, para lidar com a gigantesca dívida externa grega e sua crise econômica interna. Quando venceu as eleições e assumiu o governo, Tsipras cedeu à chamada Troika. Aceitou as condições dos credores externos para a indignação de seu ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, que, em protesto, renunciou. A Grécia permanece em crise, com o aumento do desemprego e da pobreza, enquanto Syriza continua no poder, mas com o perfil do partido abalado como representante da esquerda. Na Espanha, o partido Podemos ganhou popularidade com plataforma de esquerda semelhante à do Syriza original. Capitalizou os protestos que explodiram pelas ruas das principais cidades espanholas após a crise financeira de 2008 e confrontou as políticas de austeridade adotadas como resposta. Ganhou muitos votos nas últimas eleições gerais, mas não o suficiente para formar um governo que permanece em mãos dos conservadores do Partido Popular. Por enquanto, Podemos mantém suas posições de esquerda. I think Podemos is different from Syriza. Podemos grew as a popular movement from below, from the huge revolts of the young, the Indignados, which captured Spain and occupied the squares many years ago. And the movement grew from that, so it's in a sense much more diverse, much more widespread, and we don't know what will happen. At the present time, they're the main opposition in Spain because the socialists and the conservatives are collaborating once again. And the extreme center, I call it, is in power. So Podemos we have to keep an open mind on. De Portugal com o movimento Bloco de Esquerda, a Alemanha com Die Linke, novos partidos com ideologias à esquerda conquistam espaço entre o eleitorado europeu, mas ainda sem alcance significativo na estrutura tradicional de governo. Os que mais se aproximam do poder por meio de uma esquerda light, pró-mercado, mas a favor de programas sociais, são os antigos partidos social-democratas, da Escandinávia à Alemanha. Seu equivalente na França é o Partido Socialista, no poder com François Hollande, que sofre um nível recorde de impopularidade. Só um esforço de imaginação pode associar os socialistas franceses de hoje à esquerda tradicional neste país, que chegou a abrigar um dos maiores partidos comunistas fora do mundo soviético. Jean-Luc Mélenchon? O que sobra do velho partido marxista apresentará Jean-Luc Mélenchon como candidato oficial nas próximas eleições presidenciais. Mas, segundo pesquisas, grande parte dos eleitores comunistas não votarão nele. E sim, sinal dos tempos, em Marine Le Pen, da ultradireita. Large numbers of French workers
who used to be stalwarts of the Communist Party, will be voting Le Pen. Why? Because she has moderated her campaign from her father's time. Her father was a fascist, open, simple, a man of Vichy, a man of the colonial wars, who made no secret of his views. She has, whether for real or for pretend, modified those views and brought it more towards the mainstreams. And especially the level of Islamophobia and racism in France is very, very high. Yeah. She capitalizes on that, and at the same time, she capitalizes on the feeling that people have that our society is collapsing in front of our very eyes. Once upon a time we used to have A, B, C, D. Now they're putting privatization, they're changing the law, and she defends the state, she defends its intervention. So on the social issues, she is well to the left of Donald Trump. And the temptation in France will be, if the Americans can elect Trump, let's give her a chance. I hope it doesn't happen, but I think it could happen. You don't rule it out. It could happen. Yeah. What about the street movements of the past, you know, the movements from below, coordinated by the left and demanding social progress of some kind, pressure? I think one has to recognize that we live in a very volatile world, and that if the people are disappointed in the governments they're getting, you will see new movements from below. Because basically what most people want is a better life. This is in the West as well now. If the right-wing party is coming to power, and I think over the next 5-6 years the right will be in power more or less everywhere in Europe. Maybe Spain will be a reversal, we don't know. But at the moment the right is on the ascendant. If they can't deliver, and this is in some cases the extreme right, as you see in a country like Hungary, if they can't deliver, there is bound to be some reaction. And therefore, even small groups, that's what Greece showed, which 1 year were 10% can reach 30% within 4 years. So this is a possibility one shouldn't exclude. I don't want to be too pessimistic, but for that you need organization, miracles of organizations and a courageous politics.